Meus amigos, está começando mais um Max Sport, 2 anos no ar, com muita luta, com perseverança, com muito carinho, com muito amor. Eu estou abrindo um programa diferente hoje, porque eu sempre começo, que alegria estar com vocês hoje. E a alegria existe de estar com vocês, mas com uma tristeza muito grande no coração, porque um grande colaborador, um grande amigo meu, colaborou do programa, colabora comigo desde o tempo da FM 94, a Rádio Roquete Pinto. Lamentavelmente, na semana passada veio falecer meu querido Ângelo Herrera, que era o responsável pela parte comercial desse programa, teve um mal súbito e veio a óbito, nos deixando e entristecendo a todos nós. Então, com dor no coração, com muita tristeza e com saudades, a gente vai lembrar sempre do nosso querido Ângelo, pela sua irreverência, pela sua prestatividade, pela sua competência, sempre uma palavra amiga, sempre do lado, sempre do meu lado, um baita de um amigo, um grande amigo, que nos deixou de maneira assim inesperada, o que causou ainda mais tristeza no nosso coração, mais vontade de chorar, mas de qualquer maneira, aquela velha história, né? Onde quer que ele esteja, com certeza estará bem, olhando por todos nós. Um beijo para a dona Lourdes, sua esposa, nossa querida Lourdes. Mas, como diria, né, como diriam os antigos, o show não pode parar, o show tem que continuar. E o programa de hoje é dedicado totalmente ao Ângelo Herrera, nosso Angelito Herrera, nosso querido Ângelo, que sempre foi um batalhador com a gente, tanto no rádio como na televisão, levando o seu conhecimento, a sua vontade, a sua garra na área comercial. Então fica aqui a nossa homenagem, a nossa saudade do nosso querido Angelito, nosso querido Ângelo Herrera. Dona Lourdes, um beijo no coração e tenha certeza que o Ângelo está olhando pela gente. Bom, vamos em frente, lembrando o nosso apoio de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Diante Automecânica, seu carro em boas mãos, 50 anos, 3 endereços, a sua escolha, 2 em Botafogo, 2 na Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, 55, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Bota, meu querido Birajara Abreu, bota os nossos mosqueteiros e a nossa rainha, a nossa princesa, aqui embelezando, emoldurando o nosso programa. E abrindo o programa, aqui o programa não tem nada combinado. É feito com o coração, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, às vezes o programa fica dinâmico, a gente se alonga um pouquinho mais, o Bira vai à loucura. E como o Ângelo, ou o Ângelo, para a gente era o Angelito, era amigo e irmão de todos nós, eu franqueio a palavra se alguém quiser falar alguma coisa. Tanto o Jorge quanto o Bocão estiveram no velório, nós não pudemos ir por razões óbvias de Covid, para mim ficou difícil, para o Sérgio, para a Lu e para o Valdir também não, mas fomos bem representados e muito bem representados pelo Jorge e pelo meu querido Otávio Bocão. Se alguém quiser falar alguma coisa, prestar uma homenagem, se não quiser falar perfeitamente, entendo, para a gente tocar o programa depois dessa homenagem ao nosso querido Angelito. Fala, Bocão. Boa noite, Mazela, boa noite a todos os meus companheiros, a todos que nos assistem aqui na TV Max. Cara, o Ângelo é um cara fenomenal. Eu conheci o Ângelo há 2 anos atrás, quando eu entrei na TV Max, no Max Sport, e era o cara que, quando a gente fazia os programas na CM, a gente ia sempre embora juntos, depois de uma noite, depois do programa a gente gravava, a gente saía para jantar, e eu levava em casa ele, e a gente ficava uns 15 minutos juntos, trocando ideia. E o Ângelo deixou a gente, um cara muito legal, muito parceiro. Lojinha, um beijo, cara. A vida é aqui. E eu queria mandar um beijo para toda a família do Ângelo, cara. Um cara fantástico, um cara sensacional que eu conheci na minha vida. Esforçado, tentando arrumar comercialmente tudo que a gente precisava aqui no programa. Um beijo, que Deus conforte toda a família. Valeu, Bocão, é isso aí. Bom, para a gente reorganizar aqui a nossa vida aqui, que tá um programa, vamos voltar ao normal, mas a gente não podia abrir o programa de outra forma, a não ser
em homenageá-lo, em lembrá-lo, enfim, essas coisas todas. Tem algumas fotos colocadas aí, 2 fotos que eu mandei para o nosso querido Bira, até no começo do programa, com todo na ACM, com todo mundo, nosso querido Luiz Porto lá abrindo as portas da ACM, enfim. Vamos voltar ao normal, Ângelo está com a gente, estará sempre com a gente, e abrindo o programa, vamos falar de basquetebol com o nosso querido Marcos Bigu Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja, aqui do Max Sport, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para uma dica do basquete. Hoje falarei sobre a defesa triângulo 2, que significa 2 defensores marcando individualmente e 3 defensores marcando por zona, sendo que um na linha do lance livre e os outros 2, um de cada lado, embaixo da cesta. Essa defesa não é muito comum, tentando negar o passe aos 2 melhores atacantes da outra equipe e obrigando os outros 3 atacantes a tendo que decidir ou arremessar a bola na cesta. É uma defesa que não é muito comum, que fecha bem o garrafão, obriga os arremessos de fora para um rebote melhor e saída para o contra-ataque. Nós vimos na série do Houston Rockets algumas equipes marcando o Harden e o Westbrook individualmente, obrigando os outros 3 jogadores da equipe do Houston a ter que decidirem. Então, técnicos de basquete, usem seus sistemas de defesa, mas quando pegarem uma equipe onde tem 2 jogadores poderosos ofensivamente, vocês podem utilizar o Triangle and Two, ou Triângulo 2, como uma forma de quebrar o ritmo do ataque da outra equipe, tá bom? Então nos veremos na semana que vem, aqui no Max Sport, na terça-feira. Um grande abraço, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Biguzinho. Obrigado, Bigu. Vamos em frente, Bigu. Nosso cara de basquetebol, sabe tudo. E quem sabe tudo também de e-games, o marido da Dona Ilana, o nosso grande Paulo Bizarro e sua camisa sempre maneira. Fala, Paulinho. Olá, boa noite. Quem tá chegando hoje, animado e arretado, aquele nosso ouriço azulão famoso, Sonic Colors Ultimate para PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Vem, Sonic! Outro jogaço que sai agora dia 10 de setembro para os amantes da bola laranja, como diz o Bigu Mendes, NBA 2K22, um jogaço que sai para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Jump! E no CBLOL já temos o grande campeão do segundo split de 2021. A Red Kennedy Scalunga arrebentou em cima da Rensga por 3-1 no Rio de Janeiro, com aquele cenário espetacular do Morro da Urca. Parabéns aos Lobos! Para os amantes do Free Fire, mais popular mobile de todos os tempos, vem aí Free Fire Max, que já está com um pré-registro, hein? Vamos olhar isso agora! E em virtude dos lançamentos do mês de setembro, deixamos para a semana que vem a reportagem de história dos games sobre o CP400, a gente jogando, imperdível. Semana que vem, um tempo especial para esse espetacular computador. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem. Tchau! Valeu, Paulinho. Hoje está meio para baixo, mas a gente vai levantar. Tchau, tchau, tchau para você. Obrigado, Paulo. Bom, bota a galera na tela aí. Primeiro assunto. Daqui a pouco tem Fluminense e Chapecoense pela última rodada do primeiro turno do campeonato estadual, campeonato brasileiro, estadual, hoje está. Bom, e a Chapecoense não ganhou de ninguém. E o Fluminense é mestre em levantar
né, dar chute em cachorro morto, depois se ferrar. Eu não queria falar em morte hoje, porque o programa está... Mas, enfim, o Fluminense adora ajudar quem está na pior. Lulu, será que o Fluminense ganha daqui a pouco, Luciana? Boa noite, Mazela. Boa noite aos meus companheiros aqui da TV Max, aos nossos telespectadores. Bom, é o que se espera, né? O que se espera, até porque o Fluminense precisa pontuar. A situação não está muito boa. E vai pegar aí um adversário que também não está muito bem das pernas, está lá na zona de rebaixamento. Vamos ver como é que o Marcão vai armar o time. Eu acho que o Fluminense está numa... Assim, começou bem a temporada, mas acabou esgarçando, assim, deixando a desejar. Mas eu acho que o Fluminense hoje consegue um bom resultado, sim, Mazela. Eu acho que ele consegue... Vamos torcer aí para que o Fluminense consiga os 3 pontos, porque está se afastando demais ali daquela zona da Libertadores e tal, e isso não é bom para a equipe. Alguém quer falar mais de Fluminense? Eu nem vou chamar. Você vai entrando aí, vamos falando, vamos debatendo. Ô, Mazela, eu acho que o Fluminense tem 22 pontos e a Chapecoense tem 7. Então o Fluminense tem 3 vezes mais pontos que a Chapecoense. O Fluminense é franco favorito nessa partida e deve ganhar. Ô, Mazela, boa noite a todos os companheiros. Olha, o Fluminense, eu assisti os últimos jogos do Fluminense e o Fluminense não tem mantido aquela regularidade, o time tem oscilado muito. É o tipo do jogo perigoso, porque a Chapecoense é o pior time da competição, um time extremamente limitado, mas está com a faca no pescoço, ele precisa ganhar. E o Fluminense precisa ter uma boa performance durante o jogo inteiro. Nos últimos minutos da última partida, que foi contra o Juventude, ele tomou um sufoco danado. O time se desarrumou um pouco. E é importante ele conseguir uma vitória, porque no sábado o Bahia venceu o Fortaleza. E o Cuiabá venceu o Santos, já ultrapassou essas equipes. O Bahia não ultrapassou, mas o Cuiabá já ultrapassou. O São Paulo tem 22, o Santos perdeu, tem 22. Então está todo mundo naquele bolo. E o Fluminense tem que sair daquele bolo, porque ele joga hoje contra a Chapecoense e domingo já vai enfrentar o São Paulo. Então está na hora de começar a vencer e respirar, né? Ainda tem o jogo contra o Atlético no dia 15 pela Copa do Brasil. Ô Sérgio Américo, o Fluminense tinha tudo para conseguir 6 pontos, jogando em casa, teoricamente, com adversários mais fracos, no caso o Bahia e o Juventude, e deu um mole que eu vou te contar, hein? É verdade, como bem disse o Valdir Luiz, a Luciana também tocou nesse assunto, o Jorge, essa irregularidade do Fluminense é uma constante. Nem a troca de treinador mudou essa situação no curto prazo. E sobre a Chapecoense, o problema do Fluminense é ele próprio, é o desempenho do Fluminense, não é o adversário. Vai pegar realmente o adversário tecnicamente muito inferior, pelo menos no papel. A gente sabe que no futebol nem sempre o mais forte vence o mais fraco, e o Fluminense vem tropeçando nos seus próprios erros. Aquele velho problema de não ter um repertório de jogadas, da falta de criatividade no meio-campo, a bola chega quadrada na frente, o Fred se desdobra, faz o pivô, tenta aí as jogadas até para abrir espaços, mas nem sempre o Fluminense consegue uma coordenação do meio para frente que possa ser compatível até mesmo com o futebol que ele tem a obrigação de apresentar. Ô Bocão, taticamente, como é que você vai falar a sua opinião, mas me responda, taticamente, como é que você acha que o Fluminense deve entrar em campo daqui a pouco? O Fluminense tem que se impor. O Fluminense é um time que se desmotivou depois que, evidentemente, saiu da Libertadores, que eu achava que o Fluminense era a surpresa da competição, e o Fluminense precisa de um treinador. Eu tenho um maior respeito pelo Marcão, o Ailton, que é meu amigo, meu grande amigo. O Fluminense precisa de um treinador que tem uma bagagem de Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense tem que se impor. Estrategicamente, tem que marcar em cima. Chapecoense não tem 7 pontos, como bem disse aí o Valdir Luiz, ou se não me engano foi a Luciana. O Fluminense tem que ir para cima, não tem jeito. O Marcão, na opinião, o Bocão já deu a opinião dele, eu transfiro para vocês. Não tem condição de ficar frente do Fluminense? Vocês trocariam, vocês manteriam o Marcão? E caso pensem em trocar, que tipo de treinador teria o perfil para dirigir o Fluminense? Qual o perfil desse cara? Olha, eu diria o seguinte, o Marcão, com todo o respeito que eu tenho a ele, a figura doce, a figura fantástica, mas é aquele auxiliar permanente. Eu acho que ele não tem, com todo o respeito, cabedal para segurar
um elenco como o do Fluminense, um clube como o Fluminense, uma torcida como tem o Fluminense que pressiona. Eu acho que o Marcão é aquele, com todo respeito, que é o bombeiro, é para apagar incêndio. Alguém que, para fechar esse bloco, de que o Bira eu tenho um filho aqui. Qual o perfil? Alguém quer indicar? Sérgio, Lulu ou Jorge? Rapidinho para encerrar o primeiro bloco. Eu não vou indicar ninguém, mas eu acho que é um cara que tem que saber lidar com a experiência e com a juventude, tratar isso com maior tranquilidade, que eu acho que esse é o problema do Fluminense hoje. E aí, na figura do Nenê, que eu acho que até pelo comportamento destoa, mas é um cara que tem que saber lidar com isso, com esses medalhões que são importantes para a equipe e saber usar os jovens. Vocês podem falar mais rápido, vocês 5, por favor? Fala, Jorge. Eu fui bombardeado semana passada porque eu falei que técnico não ganha jogo. Quem ganha jogo é jogador. Então, eu acho que o Marcão, o elenco ele é limitado, e o Marcão tem também suas limitações por causa do elenco. Então, eu não vejo assim muita diferença em contratar um grande treinador, porque o Fluminense, por causa do elenco. Então, acho que pode o Marcão seguir tranquilamente, o Fluminense vai chegar lá entre os classificados. Antes que o Bira me mate do coração, Sérgio, quer dar opinião ou passa? Não, só dizer isso e corroborar a opinião dos companheiros. O Marcão tem que ser auxiliar técnico, ele está aprendendo, fazendo. Só que aí o campeonato tem sequência e a torcida vai pressionar muito. Que ele seja auxiliar e que se traga, como todos falaram, um treinador experiente que saiba mexer com os egos, porque hoje, de fato, o time do Fluminense é dividido. São 2 grupos distintos. A garotada de Xerém e os mais experientes. Então, tem que lidar com esses egos do treinador que vier. O Marcão até sabe, ele é bem chegado ao grupo, mas não tem um conhecimento técnico que o faça realmente se tornar um efetivo. Foi efetivado, mas não sei se isso vai ter sequência no que vem. Eu vou pular no pescoço de vocês. Eu pedi rápido, todo mundo falou para burro. Cartão amarelo para todos vocês, menos para o Bocão. Menos para o Bocão. Calma, Bocão, você está fora dessa. A dona Luciana, o seu Sérgio Américo, o seu Jorge Ramos e o seu Valdir Luiz estouraram o primeiro bloco. Cartão amarelo para cada um de vocês. Já já a gente volta com a segunda parte do nosso grande Max Sport. Até já, galera. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport, segunda parte, segunda hora, segundo bloco para você, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E também Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. 2 endereços em Botafogo, Zona Sul, Rua Visconde de Caravela 55, Rua Pinheiro Guimarães 45A e também em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Alô, Andrezão, alô, Marquinhos, seu Tuninho, aquele abraço, Marcelo, todo mundo lá esperando o seu carro. O carro do Bocão foi lá e está quase novo, o carro do Bocão. É isso, bota todo mundo na tela aí, meu querido Birajara Abreu, o rei de Petrópolis, que fica amando ao luar, né? E é um sucesso absoluto. Olha aqui, ó. Falamos de Fluminense, estouramos o bloco pela irresponsabilidade desses 4 cidadãos que estão aqui, menos o Bocão, e vamos abrir o segundo bloco. Eu queria falar um pouquinho de Botafogo, na minha pauta aqui, o Botafogo no G4. E o senhor, Valdir, não estique, por favor, resposta sem esticar. O senhor esculhambou o seu Anderson Moreira, que não era técnico do Botafogo, esculhambou na Rádio Nacional, esculhambou aqui, e agora um grande aproveitamento desse treinador e uma vitória bacana contra o Remo no último final de semana. O que o senhor tem a dizer sem se alongar? Olha que, sem me alongar, o senhor está se equivocando. O senhor não está ouvindo bem. Eu falei do Marcelo Chamusca. Eu fiquei na expectativa, pode procurar o dedo duro. Eu fiquei na expectativa de, não era o técnico que eu queria, não vou mentir. Mas me surpreende de maneira positiva. Em 10 jogos foram 8 vitórias, um empate e apenas uma derrota num jogo discutível. E ele fez algumas coisas interessantes, deu padrão ao time, trouxe um jogador que deu a tranquilidade para o sistema defensivo,
que é o Joel Carli. Então, eu só acho que o Botafogo está de parabéns. E trouxe agora o Carlinhos, que é o lateral experiente, o Luiz Henrique. Ambos entraram no final do jogo contra o Remo, que foi um jogo que o Botafogo, das 10 partidas, talvez tenha sido a pior, mas está com a sorte de quem vai subir, porque 2 bolas na trave, aquele bate-rebate no final, coisa que não acontecia antigamente. Então o Botafogo hoje é 100% no segundo turno. 3 jogos, 3 vitórias. E está conseguindo uma coisa importante, vencer fora de casa. Porque em casa é o time que tem o maior aproveitamento, 83%. Olha só, Bocão, o que você atribui a essa subida de produção? Depois eu já falar que são os 3 alvinegros do programa hoje, lembrando que o nosso querido Carlos Borges está no Nordeste passeando. O que você atribui essa subida de produção, esse rendimento, esse aproveitamento do Botafogo, que ninguém, na realidade, friamente, ninguém esperava? Eu sempre esperei, né? Desde o início aqui, eu sempre esperei, mesmo o Botafogo estando a poucos pontos, né? Quase na zona de rebaixamento, eu sempre disse, não vou falar de treinador, que a resposta sempre vai ser dos jogadores. Se você passa uma informação para o jogador não executa, a culpa não pode ser do treinador. A gente tem que tirar essa autonomia de responsabilidade do treinador. O Anderson Moreira, posicionalmente, acertou o grupo, taticamente não se treina tanto, claro que é posicional, ele mudou algumas posições, sai de 3 com Joel Carlos, Canu e Daniel Borges, que é uma função diferente e é boa, é claro, mas o Botafogo entrega a resposta dos jogadores dentro do campo. A definição do último jogo contra o Remo é 1 minuto final, que são 5 carrinhos, parecia até uma concessionária, de tanto carrinho que nego deu dentro da área. É impressionante. Então, acho que o Botafogo, além da sorte, tem uma entrega e a responsabilidade sempre dos jogadores faz com que, consequentemente, os jogadores tenham uma resposta interessante. Mas faz falta o Diego Gonçalves, faz falta outros jogadores que o Botafogo necessita para a sequência. E eu estou tranquilo, o Botafogo vai subir com 3 rodadas de antecedência. Ô Jorge, eu queria saber de você o seguinte, é muito comum alguns times oscilarem, porque a segunda divisão, a Série B, é muita transpiração e pouca inspiração. Isso é notado, é visível, e você vê, o Náutico disparou, caiu, o Guarani começou mal, subiu, já entendeu? O Curitiba não começou tão bem, depois ficou lá em cima. Você se preocupa, pelo que você observa do Botafogo, que essa oscilação poderá ocorrer, ou você acha que o time já está embalado? O time melhorou, Mazella, nesses últimos jogos, sem dúvida nenhuma, o time foi melhor. Esse jogo contra o Remo foi horroroso, né? Parecia aquele Botafogo de antigamente. E eu acredito que essa melhora do Botafogo, porque o elenco não mudou muito, né? Havia um certo... O Chamusca era meio paneleiro, e houve uma revolta lá dentro do Botafogo. O Enio foi um dos jogadores que se revoltou. Isso veio à tona, não foi muito badalado. E a saída dele fez com que os jogadores se empenhassem mais. E o Anderson Moreira teve ali o seu mérito, né, de unir a equipe. Agora, cada jogo é uma história. Ninguém esperava, por exemplo, o Botafogo vai jogar contra o Remo. O jogo é difícil, mas não jogou nada, absolutamente nada. E a incompetência do Remo fez com que o Botafogo vencesse, porque teve várias oportunidades para empatar o jogo e não fez. Agora, o Botafogo vive um momento, sem dúvida nenhuma, que dá corpo, que tem tudo para melhorar, e eu espero que melhore, que vá seguindo aí. Os jogos que tem aí são jogos que, em tese, favorecem ao Botafogo. Agora, o nível do campeonato da Série B é ruim e da A também. Né? Tirando o Flamengo, né? Atlético Mineiro e Palmeiras, é o resto. Eu lembro que em 70, nos campeonatos regionais, houve o troca-troca, né, para valorizar o campeonato. Se não fizer isso, o campeonato vai afastar o público, já está afastado por causa de pandemia, e vai ser afastado por causa de qualidade no esporte. Parabéns, Jorge Ramos. Ô, Jorge, brilhante. Um dos culpados disso é a TV Globo, que fez o negócio de pagar as cotas. O Corinthians tinha uma cota maior, o Flamengo, o Palmeiras, que tem uma senhora rica, e o Atlético, que tem um mecenas. Então, se não equiparar a cota de televisão, porque está um desnível muito grande. Hoje, só 3 clubes brigam pelo título. Concordo inteiramente com você. Flamengo, Atlético e Palmeiras. Vai virar o campeonato. É o que eles querem. É o que eles querem há muito tempo.
A gente pode, é um tema legal, nós já falamos aqui, eu fui um dos primeiros caras a levantar essa tese, lá na Rádio Nacional, lá atrás, no debate esportivo que eu apresentava na TV Educativa por muitos anos. Enfim, eu sempre levantei essa tese, eu fui um dos primeiros jornalistas a falar sobre isso, e fui muito criticado por isso. Mas a gente vai voltando nesse assunto. Sérgio, o Botafogo pega o Londrina, é isso, o próximo jogo? O Londrina está meio fedendo a peixe, não é isso? É em casa ou lá o jogo? É em casa. Newton Santos. Então tem tudo para vencer. Sérgio, você cobriu... Quer fazer o programa sozinho, Valdir? Calma. Deu uma colocada em você, Valdir. Deu uma colocada. Fala assim. Ele vai até amanhã de manhã. Esse é meu amigo de cobertura. O Valdir começava a fazer uma resenha comigo no Hotel Olivas. Lembra, Valdir? Quando o Botafogo se hospedou nesse hotel para se preparar no Campeonato Carioca de 89. A gente começou a conversar, eu, ele e o Espinosa. 10 horas da noite, Espinosa foi dormir, eram 4 da manhã e o Valdir Luiz não parava de falar. Então, calma, garoto! Calma, grande Valdir. Independentemente do adversário que é o Londrina, o jogo vai ser no Newton Santos, conforme o Patinho falou. O que eu penso é o seguinte, em relação a esse momento do Botafogo, realmente estava horroroso, muito ruim. Eu também defendi aqui no programa a demissão de Chamusca. Eu até errei por pouco, disse que ele saía na 5ª rodada, ele saiu na 9ª, ou 10ª, não sei. Mas, enfim... Eu tenho essa teoria que eu defendo, já falei várias vezes. Treinador bom é aquele que sabe extrair do jogador o seu melhor, por mais limitado que o time seja. É o caso do Botafogo, por exemplo. O Botafogo não é brilhante, não é um grande time, mas com Anderson Moreira, ele colocando as peças nos devidos lugares, sabendo extrair do jogador o seu melhor, como disse o Jorge, acabou aquela patota do Chamusca, o time subiu. E cada resultado, eu que tinha contato dia a dia com o jogador, o Valdir sabe disso, a gente sempre trabalhou juntos, é uma grande realidade. O jogador pega a confiança, ele passa a jogar pelo time, por ele, pela torcida e pelo treinador. É o que está acontecendo com o Botafogo. Não é brilhante, mas todos esses fatores estão colaborando. Brilhante, Redondinho. Meu Deus do céu. Fala, Lu, que senão o nosso brilhante Valdir Luiz, o rei da luz acesa... Você vai dormir de luz acesa ou luz apagada hoje, Valdir? Eu espero que a luz esteja apagada. Maravilha, maravilha. Temporada de luz apagada, mas não posso botar, não. Tem as histórias do rádio e da televisão, mas em respeito ao nosso telespectador e pelo horário também, e temos uma moça íntegra aqui no programa, não pode... Deixa a Luciana falar. Muito sério. Muito sério. Cuidado. Deixa eu calar a boca. Fala, Lu. Vamos fechar o assunto do Botafogo, por favor. Não, eu acho que só arrematando, principalmente o que o Jorge falou e o Sérgio também, que os dois falaram sobre o Botafogo, é evidente a crescida, principalmente na tabela do Botafogo, mas também ressaltar que, assim, o futebol não melhorou tanto assim, mas foi o suficiente, porque é resultado, a Série B é resultado, então o objetivo é subir, então tem que fazer os 3 pontos, e o Botafogo está fazendo isso muito bem, e no jogo contra o Remo mostrou isso, ainda teve sorte, então isso indica, como o Valdir também mencionou anteriormente, foram 2 bolas na trave, um bate-rebate no final, a bola não entrava, e o Botafogo conseguiu vencer por 1-0. Acho também que o técnico, discordando um pouquinho do Bocão quando ele fala do técnico, acho que o melhor técnico, como o Sérgio falou, é aquele que extrai o melhor, e o Anderson Moreira está mostrando isso. Não tem muita diferença do time que era puxa-musca, mas conseguiu dar eficiência à equipe, e aí colocando a equipe aí no G4, o que é mais importante. Olha só, me lembrei, Bira, bota a galera aí na tela aí, Birinha. Alô, Birinha! Alô, Birinha! Isso, eu me lembro, o Jorge, o Sérgio, Lu e Otávio. O Valdir, quando o Botafogo venceu, quem é o técnico do Remo? Felipe Conceição. Cara, eu só me lembrava de Tigrão. Você, Valdir. É o Tigrão e o Valdir... Horroroso. O Valdir é loucura. O Valdir é loucura com o Tigrão, cara. Ia a loucura com o Tigrão. Posso contar aí 1-0. Um minuto. Quando o Tigrão foi contratado, aí eu encontrei o Anderson Bardo, ele falou para mim, temos o Felipe Conceição, vamos dar uma chance para ele. Ele falou, olha só, ele não chega no carnaval. Que isso? Você está torcendo contra? Não, porque ele é ruim. Ele foi demitido no sábado de carnaval. Eu estava no jogo, liguei, horroroso. Felipe Conceição com aquela cara de depressivo.
Pô, ali no banco é um negócio horroroso. É gente boa, mas, pô, deixa ele lá no Remo. Eu não sou me defender aqui em relação a Lula. Lula tem razão em alguns aspectos, evidentemente, claro. Uma brilhante, aliás, uma gata, né, cara? Só fala em começou. Você mexe, não, vocês não se metem na minha vida pessoal, não, hein? A partir do momento que você fala ao vivo para todo o Brasil, deixou de ser pessoal, só para te lembrar, tá? Vai. Não, mas ela é parceira. Bocão e uma dose de amor. Porque eu acho que algum jogador levantou a bandeira. Eu acho que o Andrei levantou a bandeira para o Vasco da Gama, com uma entrevista espetacular, quando ele fala a resposta dentro do campo é nossa. Por mais que o treinador queira que o jogador execute, se você não der a resposta dentro do campo, você exime o treinador da responsabilidade. Então, eu acho que exime o jogador da responsabilidade. Então, eu acho que o Andrei foi muito feliz naquela entrevista e o Lisca adorou a entrevista do Andrei, dizendo, gente, nós temos que dar muito mais para acabar com esse negócio de qualquer coisa, o treinador é culpado. Só isso. Peraí, volta para só um detalhezinho para a gente mudar de tema, mas eu quero falar de treinador ainda. Se o treinador, como o Jorge falou, o Sérgio, eu discordo de você nesse aspecto, Bocão, só para dar uma... Se o treinador orientar errado, o cara vai executar errado ou não vai executar. Então, se o cara não. Ele claro, é óbvio. Ele tem de modelo de jogo. Então, se o cara passa. Mas se o cara passa uma boa orientação e o cara executa, é mérito do treinador. É mérito se o cara. Você vai discordar do cara qual é a boa orientação que você entende-se sobre isso? O exemplo vem do teu time, o Chamusca e o Enderson. A orientação do Enderson, do outro. Mas quem orienta é o treinador, Bocão. Quem orienta é o treinador. Quem executa é o jogador. Se você orientar aqui e falar assim, Bocão, não fala isso, e eu falar uma coisa diferente, eu estou errado. É simples. Não, ok. É simples. Você não entendeu até agora. Eu desisto. Você não entendeu? Eu não vou ficar batendo boca. O treinador hoje é um gestor de grupo. Além de ele ter que fazer o trabalho tático, técnico, ele tem que ser um gestor. Ele tem que ter a confiança do grupo. Porque hoje você tem 34, 35 jogadores, só jogam 11. Entram mais 5, 16. Então ele tem que ser um gestor. E o Chamusca não era um gestor. Ele pediu para contratar Marcinho, Rafael Carioca. Pô, tá de sacanagem. Tem que Valdir, peraí. Deixa eu falar. Por exemplo, e é pelo que o Valdir falou, que o Renato Gaúcho se dá bem no futebol. Do Mirassol. O maior exemplo hoje é o Luiz Oema, que não joga, que era uma das grandes contratações do Botafogo, que vinha exercendo um papel muito bom no Botafogo. Então, quando você traz uma base e os jogadores estão, de uma certa forma, acomodados, entram numa zona de conforto, tem outro treinador, eles têm que correr. Eu já falei isso aqui 10 vezes. O time do Botafogo está correndo, só isso. Correndo muito mais. Não é um time totalmente organizado. É um time que tem o dedo do treinador, evidentemente, posicional. Mas o Chamusca eram jogadores apadrinhados que ele trouxe. 3 do Mirassol, 3 do Cuiabá. O Luiz Oema hoje é banco do Botafogo. Bota aí vai encerrar esse assunto. Fala, Jorge. Não, só um detalhe. Essa questão, essa discussão, tem um treinador que já faleceu, foi da Seleção Brasileira, chamado Paulinho de Almeida, já contei isso aqui. Ele dizia o seguinte: quando o cara entra na cara do gol, sozinho, aquele gol escancarado, faz o gol. Porque se ele não fizer o gol, o treinador é que paga por aquilo. Muito obrigado, Jorge Ramos. Então, na realidade, é o jogador que tem a responsabilidade. Muito obrigado, Jorge Ramos. Responsabilidade. É isso. Mas o jogador tem que gostar do treinador. O jogador tem que acreditar e gostar. Eu te amo, ele tem que gostar do treinador. Peraí, chega, porra. Já deu. Olha só. Mas o cara tem treinador que é ruim e não sabe orientar, independente da execução do coisa. É isso que eu quero dizer. Se o cara orienta o time, extrai do jogador ao máximo e orienta certo, ele pode até perder o gol, vai ser o responsável do gol. Mas a orientação é dada para jogar de determinado. O maior exemplo disso é o de Padua Lima, o time. O time modificava taticamente um jogo e os jogadores executavam o que ele falava. Enquanto que... Hein? Como é que é? Claro, mas ele tem a capacidade
Pelo amor de Deus, Bocão, ele tem a capacidade de falar, Bocão, você vai pela direita, o Jorge pela esquerda, a Lúcio centraliza... Decisão, se ele erra o gol e acabou, e aí o cara é culpado? Mas eu não estou falando isso, caceta. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que, para o cara jogar, ele tem que ter uma boa orientação. Você foi atleta, eu também fui atleta. O cara orienta. Olha só, vamos fazer a jogada assim, assado, assado. Se você executar mal, você é o responsável. Lógico que ele é o treinador, mas o treinador orientou bem. Isso que eu quero dizer. E tem treinador que não sabe orientar. Está enganando até hoje. Isso que eu quero falar, pô. O César Américo foi repórter junto comigo muitos anos. A gente ouviu barbaridade. Se o jogador não gostar do treinador, pode orientar bem, pode orientar mal, porque os caras não vão rodar. Pô, se não gostar... Mas isso é questão de caráter, é outra história. Mas a orientação tem que ser dada, claro. Pô, claro. É questão de caráter. É claro que é. Claro que existe isso. Isso existe, é normal. Eu sei disso. Mas tendo uma boa orientação, é mais fácil o cara executar do que uma má orientação. É óbvio. Senão não precisava de treinador no time. É claro. É uma questão, de ponto de vista. Olha só, falando em treinador, já que esse assunto é polêmico, todo mundo se exaltou, o Fernando Diniz era um cara que veio com uma filosofia vai acabar o segundo bloco. Uma filosofia diferente. Obrigado, Bocão. É uma filosofia diferente. E não funciona. Só uma pessoa pode responder. Quem que responder? Por que não funcionou? Por que ele não se reciclou? Alguém que responder? Só um. Quem levantar o dedo primeiro responde. Fala, Sérgio. Pronto. Vai, Sérgio. Curto e grosso. Falamos aqui sobre gestão de grupo. O Fernando Diniz não é gestor de grupo, não sabe ser esse gestor. Todo clube que ele vai, ele começa muito bem, ele se queima com os jogadores, perde o vestiário e vai embora. Só isso. E outra coisa, então, tem um lobby é só danado, isso, Valdir. Só um detalhe, 30 segundos. Tem um lobby danado da mídia, nunca ganhou nada, é gente boa até fora de campo, nunca ganhou nada, xinga jogador na beira de campo, a gente escuta hoje sem mais. Então, a carreira dele só trabalhou em grande clube, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, Santos. Gol o quê? Ele não sabe o que é uma volta olímpica, se é para a esquerda ou para a direita. Nunca deu. Tá certo, então. Vou dar uma paradinha aqui no segundo bloco. Já a reta final do nosso programa, sempre no oferecimento de Rede TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, seu carro em boas mãos, 50 anos. E a gente vem com a reta final já, aqui na TV Max, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com a reta final do nosso Max Esporte. Lembrando sempre, hoje o programa é dedicado ao nosso querido irmão e amigo de todos nós aqui, nosso Ângelo Herrera. Sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. 3 endereços, 2 na Zona Sul, 2 em Botafogo, na Rua Visconde de Caravela, 55, Rua Pedro Guimarães, 45A e Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Meu abraço para o Marquinho, para o André, para o Marcelo e o seu Toninho, que comanda com brilhantismo a oficina da Giante Automecânica, como também o Júlio Cosentino, lá vibrando com o Fluminense nas categorias de base, que empatou ontem com o Palmeiras no Sub-20 em 1-1, e a arbitragem mais uma vez sendo ruim, pênalti não marcado, mas enfim, vamos em frente. Confusão é o que mais tivemos neste final de semana. O desdobramento na segunda-feira de CBF, de Brasil-Argentina. Hoje eu estou bem tranquilo, triste, mas tranquilo, em relação a essa lambança de domingo que se arrastou na segunda-feira, neste feriado de 7 de setembro. Alguém quer falar alguma coisa, quer registrar? Fiquem à vontade. Fala, Sérgio. Bom, tudo bem. Vou abrir os trabalhos, porque eu realmente estou muito irritado com isso. Vou procurar ser objetivo. Bom, primeiro, parabéns para a Anvisa, palmas para a Anvisa, agiu certo. Tinha que resolver antes do jogo. Não tinha, porque os argentinos fizeram de tudo para impedir a Anvisa de autuar, de notificar os 4 jogadores da Premier League da Argentina que eles não poderiam estar no hotel, tinha que voltar para Buenos Aires. Primeira coisa,
E na véspera, houve uma reunião da Sul-Americana, da Associação de Futebol da Argentina, CBF, eles sabiam, e levaram os jogadores para o estádio para jogar. Esses argentinos são muito folgados, não é de hoje que eles fazem lambança no Brasil. E outra, tem um jornal na Argentina, é um embrulha-peixe para mim, isso é um embrulha-peixe. E meus pêsames à imprensa argentina, parcial, contaram mentiras, colocando na manchete, Brasil, campeão mundial do papelão. Papelão fizeram eles. Se fazem isso no Reino Unido, de cometer infrações sanitárias, estava todo mundo preso na cadeia, Mazela. Alguém quer continuar com o tema? Ou Mazela, falou? Só diante das informações que a gente teve ontem, na segunda-feira, e com a clareza e a transparência que os profissionais da Anvisa vieram a público, é importante falar que tudo foi cumprido dentro das regras do Brasil, inclusive isso é uma das cláusulas do acordo, do jogo, inclusive da FIFA. A FIFA já abriu, já notificou, inclusive fez isso ontem, por meio do comitê disciplinar da entidade, a CBF, a Conmebol, a AFA, quer todas as informações. Fato é que a Anvisa, o órgão responsável, agiu dentro da lei brasileira, dentro da lei sanitária, que há que se dizer, ela é acima de qualquer código desportivo. O mundo do futebol não é um mundo à parte da legislação de qualquer país. Isso tem que se dizer, e isso foi correto. Ao que tudo indica, houve problemas no preenchimento de formulários, o que pode vir a ser, se configurar falsidade ideológica, um crime. A Polícia Federal vai abrir inquérito para apurar. Mas é preciso se dizer e destacar o brilhante papel da Anvisa no cumprimento das leis sanitárias do país. Eu concordo com você também, com a Luciana, e a Luciana disse muito bem em relação aos códigos, né? O código da Anvisa, que está acima de qualquer coisa, mas é claro que a gente levou muito para a rivalidade desde muito tempo atrás. Não é que defenderam ninguém, não. A Argentina está totalmente errada, eles sabiam disso. Eu lembro muito perfeitamente da Copa do Mundo de 78, lembro River e Boca, que entre eles mesmos, eles jogam bomba, jogam esse negócio todo, enfim. Eu acho que muito correta a decisão, e o Brasil não pode nem... Vamos esquecer, é um assunto desgastado. Eu acho que o Brasil joga contra o Peru depois da manhã e tem grandes chances de ganhar, mas é um negócio ultrapassado, que eu nem quero mais falar sobre a Argentina. Já fizemos o registro, o César Mafon, eu concordo com ele. Terminar, parabenizar a Anvisa pelo que foi feito. Agora, as argentinas fazem isso, mas brasileiros também fazem, não é uma coisa só... Exatamente, Jorge. Tá? Muito bem dito. A gente tem que defender a Anvisa. Agora, o brasileiro também gosta de aprontar muito. É o país do jeitinho, das coisas. E quais crimes brasileiro fez na Argentina no futebol, que eu não me lembro? Já devia cometer alguma infração sanitária? Não estou defendendo que tem bandido que pra caramba. Deve ter mais bandido do que na Argentina. Mas digo, nesse caso, o que o Brasil fez de infração sanitária? Respeitando a sua opinião, Desculpa, eu não sei. Só para fechar, falando de campo e bola, o Tite continua devendo, hein? Eu quero falar de campo e bola, que você concordo com os companheiros falaram, que a Lu falou. Campo e bola continua devendo muito. Fez uma exibição horrorosa contra o Chile. O Tite está 5 anos para dar um padrão e fica... Todo jogo é uma desculpa. Olha, falta de entrosamento, é o campo, é uma série de coisas. Quero ver. Felizmente não jogou. Para ele, vai ver qual a desculpa que ele daria para o jogo de domingo. Vamos ver quinta-feira qual a desculpa que ele vai dar. É muito mais desempenho do que... É muito mais desempenho, que é muito mais resultado do que desempenho. Concordo com você, isso mesmo. E sobre isso, Valdir, no domingo tinha escalado o Gerson, que era uma grande expectativa de todo mundo, porque se pedia isso no meio de campo, até para se tornar ele escolou o Gerson agora, quando está no Olímpico. Quando estava no Flamengo, ele não convocava. Não, ele convoca sempre os mesmos jogadores. Ele tem o seu grupinho, a sua patotinha de convocação. Quero encerrar. Péssimo treinador. Só para fechar, a seleção brasileira, diante das seleções sul-americanas, é muito melhor, mas muito melhor. Sobra. A dúvida é saber como vai ser enfrentar
algumas seleções de ponta da Europa. Essa é a grande dúvida. Aqui na América do Sul, a gente vai... Sobra. Mas olha só, você falou em dobrar, em sobrar, e o Sérgio começou irritado, e eu estou com o Sérgio nessa opinião dele, mas o que traz alegria, vocês não sabem... Peraí, olha só. Não, aqui tem que se quebrar o pau, quebrou. Não tem problema, não. Amizade é depois. No programa tinha um briga com o outro. Agora, o que traz alegria para todos nós, eu tenho certeza, para o Valdir, para o Bocão, para o Jorge Ramos, para a Lu, para o Bira, entendeu? Para a Luísa, que está do lado do Bira no programa, fazendo o programa, botando no ar, é o Trovão Azul. Eu vim de azul hoje, em homenagem ao Trovão Azul, que ganhou a competição da segunda divisão. Fala, Serginho, do Trovão Azul, é o que interessa. Tá certo. Vamos lá, então. Paduano Esporte Clube, festa em Santo Antônio de Pádua desde domingo. O Paduano Esporte Clube é campeão da Série C do Campeonato Carioca, empatou nos pênaltis com o Búzios em Moça Bonita domingo, 0-0. Empatou no tempo normal, né? 0-0. E nos pênaltis, aí sim, venceu por 4-3. Acioli, Dudu, Yuri e Anderson Domingues fizeram os pênaltis do Paduano. O goleiro Lucão defendeu 2 pênaltis. Então, o Paduano, campeão da Série C, antecipadamente já tinha garantido presença na Série B1 do Campeonato Carioca, que começa em 26 de setembro. Então, é claro, ele fez um trabalho correto, um trabalho lutando contra muitas dificuldades. Um abraço ao Márcio Barros, o gestor de futebol do Paduano, que está vibrando ainda, ligado na TV Max, ao técnico, capitão Mauro Maia e aos jogadores. Um abraço a todos do Paduano. Um abraço de Vamos trazer o todos. Márcio Barros aqui, cara. Isso aí, sabe o que chama isso? Planejamento. Você está falando isso aqui desde o início do Trovão Azul. Sim. Isso chama-se planejamento. Você já fez a pauta? Você já resolveu quem entrevistar? Você já está resolvido tudo, seu Bocão? Bom, olha só. Tá bom. Agora melhorou. Bom, sem problema. Não, mas eu discordo. Pronto. Agora, brincadeira. Será muito bem-vindo o Márcio aqui no programa. Com certeza. Olha só, e o Flamengo, gente, eu quero falar do Flamengo, a gente já falou de seleção brasileira, começou quente esse terceiro bloco. O Flamengo joga quando? O Lu, Sérgio, Valdir? Domingo. Dia 12. Contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Domingo. E o que esperar do Flamengo, que tem 2 jogos a menos? O Palmeiras tem 2 agora, 3 agora. O que esperar do Flamengo nessa virada de turno? O Flamengo vai disputar o título. Olha, vai mesmo? Vai, o Flamengo é uma equipe que tem tudo para disputar o título. Está brigando ali com o Atlético Mineiro e o Palmeiras. É um confronto direto esse entre o Palmeiras e o Flamengo. E não resta nenhuma dúvida que isso vai acontecer. Há um encaixe muito bom ali do sistema ofensivo. O Flamengo é um time altamente ofensivo. Se leva um gol, faz 3. Se leva 2, faz 4. Né? E está acertando ali o seu sistema defensivo. Eu acho que são favas contadas a questão do Flamengo chegar ali para brigar na frente. Eu acho que o Flamengo na Série A e o Botafogo na Série B se equivalem em percentual de aproveitamento. Olha só, tem um detalhe. Eu acrescento o que o Jorge falou. Um de cada vez. Valdir, o negócio é Botafogo. Aguenta um minutinho aí, irmão. Só está colocando em você ele hoje, hein, Valdir? O Redondinho pode. Redondinho pode. O Valdir vai fazer o programa sozinho, não vai ser Max Esporte, vai ser Valdir Esporte. Espera só um minutinho. Calma, garoto. Só queria dizer o seguinte, é rápido. Aí depois o Valdir faz o monólogo dele. Detalhe é o seguinte, essa partida com o Palmeiras é importante para o torcedor rubro-negro, porque retorna, tudo indica, está sendo preparado para isso, o retorno do zagueirão Rodrigo Caio ao time do Flamengo. Como se sabe, ele está fazendo já há algum tempo um trabalho de reequilíbrio muscular, teve problema no joelho, fez trabalho de fisioterapia, ele se machuca muito, é verdade, mas é um jogador que a torcida confia, então o Rodrigo Caio deve ser a grande novidade do time do Flamengo diante do Palmeiras. Só isso, Valdir. Olha só, só queria acrescentar o seguinte em cima do que o Jorge falou. O Redondinho pode tudo. Redondinho é uma doce figura, né? É a figura que conviveu... Fala, Valdir, não fica enrolando, não. Fala, Valdir, a gente combinou o negócio, tem que falar, Valdir. Concordo com tudo que o Jorge falou. Flamengo agora é de 40 quilos, meu amigo. Que beleza. Mas é o seguinte, eu concordo com tudo que o Jorge falou. E diria mais, não acredito no Fortaleza, não acredito no Bragantino. Acredito no Flamengo, por quê?
Flamengo tem elenco e tem o maior treinador do Brasil, que chama-se Renato Portaluppi, porque ele, além de conhecer técnica e taticamente, ele é um gestor. O Flamengo fez 45 gols desde que o Renato chegou. E só levou 3. Você vê o time do Flamengo jogando com alegria, jogando com disposição, com transição rápida. Então, por isso que eu acredito no Flamengo. O Flamengo vai chegar, para mim, nas 3 competições. Se vai ganhar, é uma outra história, mas vai chegar. Deixa eu fazer Agora, a pergunta gente, antes. só dando Mazela, só uma ponte aqui, porque a gente está se encaminhando como aconteceu ano passado com o São Paulo. O Flamengo com 3 jogos a menos, e a gente se encaminhando para o fim do turno, a gente não consegue ali ter uma real noção de como está a competição, embora a gente saiba que está se afunilando ali para 3 equipes, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo na briga ali do título. Como o Valdir falou, Fortaleza e Bragantino parece estar ficando para trás. Fortaleza tomou de 4 do Bahia, um grande jogo que teve no final de semana. Mas esses 3 jogos aí, faltando Flamengo, complicado, porque isso dificulta, né? A própria competição, até a própria a gente ver aí como é que fica o equilíbrio do campeonato. Ô, Bocão, a gente conversava aí sobre pauta do programa, você pode falar também do jogo do Flamengo e Palmeiras, ou o que você quiser, mas o Flamengo tá dizendo para todo mundo aí que vai renovar com os veteranos. O que você acha dessa renovação? É viável, não é viável, é interessante? Dá retorno esportivo, dá retorno... E aí, o que você pode dizer? Mazela, até onde eles derem liga e resposta dentro do campo, claro que é viável a presença desses jogadores, até como parte do vestiário, né? Quando o Valdir Luiz fala de Renato Gaúcho, o Flamengo não tinha, né, a unanimidade em relação ao Rogério Ceni dentro do vestiário. Então, eu concordo quando o Valdir fala de gestão, é importantíssimo a gestão de um treinador que foi boleiro, que foi jogador, foi da Night, foi rei do Rio. Aí você saber lidar com o jogador é uma coisa. O Rogério era goleiro, ótimo. Mas quando não vende a ideia, começa a ficar aquele negócio que era picuinha, não consegue mais. Mas é muito provável que o Flamengo mantenha esses jogadores, o Flamengo continue disputando títulos. Agora, o Renato Gaúcho, unanimidade, não melhorou o Flamengo com o Renato Gaúcho. Melhorou a vontade dos jogadores de se divertir pelo entrosamento que eles têm quase 3 anos juntos. Então, o Renato é uma figura decorativa, é isso? Eu não entendi. O Renato, eu acho que qualquer treinador que vier a dirigir o Flamengo, se tiver uma gestão do Renato Gaúcho, eu concordo com o Valdir. Para mim, o melhor treinador do Brasil hoje é o Renato Gaúcho. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Chegou, vem cá, abraça aqui, Gabigol, vem cá, Everton Ribeiro. Vem cá, somos nós. Aí o Flamengo se diverte dentro do campo. 3 anos jogando juntos. Agora vem o treinador. Que fala, Sérgio. Independente de bairro, beleza, independente de ser bairrista ou não, né, que as pessoas falam, mas o Rogério Ceni é de São Paulo, não tem característica de carioca, esquece isso. Tem o profissional que trabalha. Mas é evidentemente que ele perdeu o vestiário dos jogadores, né? Fala, Sérgio. Beleza, não. Lembra daquele personagem, o seu Andorinho, do programa do Planeta dos Homens? O Valdir é antigo como eu, deve lembrar. Posso esclarecer? Esclarecerei. Que era o Agildo Ribeiro, Deus o tenha. Só para esclarecer que os 3 jogadores de 36 anos do Flamengo, que a diretoria já está iniciando, já está planejando a renovação deles, são o lateral esquerdo Felipe Luiz, o Diego Ribas e o goleiro Diego Alves. Agora, a diretoria entende que a dificuldade pode ser o Diego Alves. A renovação de contrato dele é sempre complicada, é traumática. De repente, dessa vez, vai ser melhor. Tudo vai depender dos próximos meses. O Felipe Luiz, a ideia do Flamengo é que ele seja funcionário do clube. Então, tem que saber quanto tempo ele quer jogar. E o Diego Ribas é um cara que tem uma liderança muito forte. Por isso que o Flamengo deve dar um contrato de mais 1 ano para esses 3. E o Arrascaeta continua com problema lá de renovação. Mas o banco do Flamengo esse ano está tão forte como o ano passado, ou o Renato está suprindo essa deficiência da maneira como ele leva a galera? Quem pode me responder isso? Eu posso falar o seguinte, eu tenho comentado os últimos jogos do Flamengo. O Kennedy é uma incógnita. O Andréas, ele entrou, fez o gol num jogo que estava 3-0. Mas, pelo currículo, pelo que falam dele, e o próprio Kennedy, que eu me lembro dele no Fluminense, mas hoje ele faz uma outra função de quando jogava aqui no Fluminense, eu acredito que o Flamengo, ele perdeu o Gerson, mas ganhou o Thiago Maia de volta, que é um baita jogador. A própria dupla de zagueiro que todo mundo questionava, Léo Pereira, Gustavo Henrique, com o Renato estão jogando bem. Tudo é questão da maneira de você trabalhar.
E para fechar, não, olha só, deixa eu fechar. Questionava Michael e Vitinho. Também. Perfeito. Bem lembrado. Ok. Estamos caminhando no final do programa. Eu queria, o Vasco perdeu mais uma ontem, cara. Lu, fala rapidinho aí, que nós estamos 1 minuto e meio para fechar o programa. Assim como no primeiro turno, o Vasco perde de novo para o Avaí, só que agora numa situação diferente. O Avaí, no primeiro turno, estava na zona de rebaixamento e hoje o Avaí já está lá em cima. Complicada a situação do Vasco da Série B, que precisava vencer, precisava dos 3 pontos. A gente se discutia aqui, que achava até que o Vasco poderia subir e o Botafogo não. Eu acho que essa situação inverteu. O Botafogo hoje está muito mais aí apontando para um acesso do que o Vasco da Gama. Ô Jorge Ramos, rapidinho, o Lisca é uma decepção? Eu acho que o Lisca não conseguiu dar liga ao Vasco da Gama. O Vasco corre sério risco de permanecer na Série B. Ô Bocão, você falava do Lisca e está acertando, hein? Eu concordo com o Jorge Ramos. Eu acho que o Lisca está devendo muito ao torcedor do Vasco da Gama. Não deu liga, como o Jorge Ramos disse. É uma coisa que incomoda o torcedor do Vasco da Gama. Criou-se uma expectativa e nada. É verdade. A expectativa é que o programa está chegando ao final, agradecendo ao Valdir, ao Sérgio, ao Bocão, à Lu e ao Jorge, e a nossa tristeza é de registrar o falecimento do nosso querido amigo, que era parceiro desde o tempo da FM 94, onde o Jorge está hoje comandando o esporte, onde está a Lu, passamos por lá e, lamentavelmente, o Ângelo Herrera se foi, mas já está com o Papai do Céu e, com certeza, com muita luz. A dona Lourdes, o nosso beijo, a nossa solidariedade, força nessa hora. E esse programa é totalmente dedicado ao nosso querido amigo, nosso querido irmão de todos nós, Ângelo Herrera. Até a próxima semana.